A todos, estamos estudando a revista O Verdadeiro Pentecostalismo e hoje vamos estar falando sobre a lição 7 que diz: cultuando a Deus com liberdade e reverência, primeiro trimestre de 2021. Vamos falar sobre como obter essas duas funções no culto, uma liberdade, não uma coisa muito formal, né? E a reverência. E vamos saber o que é um culto, né? A Deus nessa lição. Vamos orar, irmão? Senhor, nosso Deus, te agradecemos por estar diante da tua palavra, Deus, aprendendo mais de ti neste dia, Pai. Que os irmãos possam captar a palavra, Pai, e praticar, Pai. Assim como eu também, Pai, estou aqui falando, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Nossa vida seja um culto a Ti, Pai. Seja um verdadeiro culto a Ti, Pai. Onde nós estivermos, que seja um culto a Ti. Tu merece toda a honra e toda a glória, Deus. Amém. Então, irmãos, falamos sobre os dons, estamos falando sobre o Espírito Santo. E hoje vamos falar sobre a liberdade e reverência. Vamos começar com o texto áureo. Deus é Espírito e importa que os que adoram o adorem em Espírito e em verdade. Essa palavra ele falou com a mulher samaritana lá no poço, né? O que importa é os que o adorem em Espírito e em verdade. Ali aquele cenário, né? Foi quando a mulher estava no poço, a samaritana. E interessante, né, que os samaritanos estão sempre ali naquela quebra daquele paradigma, né, de que os samaritanos eram pessoas imundas e o povo de Israel, o povo judeu, eram os únicos separados, né. Eu me lembro que quando eu estava dando a lição falando sobre o povo de Israel no Velho Testamento, no coração de Deus não estava que tivesse aquele povo sacerdócio escolhido, né? O povo de Israel fosse aquela linhagem toda escolhida. Era a vontade de Deus que era todos fossem sacerdotes e feitos como reis sacerdotes na presença dele. Mas apesar de tudo, aquele movimento que eles pecaram contra o Senhor, o bezerro de ouro, somente a tribo de Levi foi a que se recusou a adorar, né, o bezerro de ouro. Então, naquele momento ali, foi separado o povo levita para ser povo sacerdotal, né? Mas a vontade de Deus era que todo o povo de Israel, toda a congregação fosse feito como adoradores deles, né? Mas até hoje é assim, né? Pedro, uma das epístolas de Pedro fala sobre isso, né? Fala que somos sacerdócio, povo santo, sacerdócio real na presença de Deus. E ali a mulher samaritana, como um povo que eles eram excluídos no meio dos judeus, eles buscavam adorar a Deus de verdade, tanto que eles tinham ali o poço que era de Jacó, né? Então eles santificavam também lugares, né? Assim como Israel tinha a cidade de Jerusalém, né? Mas Jesus estava olhando aquilo e estava vendo que precisava o quê? Quebrar esse paradigma, né? Que a salvação era para todos que chegarem a Ele e que todos possam encontrar Ele. A gente vê em outras religiões, as pessoas chegam perto, né? A gente fala aqui sobre reverência, né? Tem muitas religiões que têm uma reverência até maior do que a nossa, ao culto que eles estão dando ali, né? Aquela religião budista que parece que eles zeram a vida ali, eles ficam ali, nada atrapalha a vida deles, né? Eles têm uma reverência total, se for olhar, ao culto, a alguma coisa que ele está prestando. Mas a igreja, às vezes, né, até é meio controverso, que a lição fala sobre liberdade e reverência. E quando a gente chega muito à liberdade, eu sou criado em igreja pentecostal desde criança. Desde criança a gente vê muita coisa acontecer nos cultos pentecostais, né? E aqui parece que, como a lição aqui é a revista da Assembleia de Deus, eles estão o tempo todo aqui, o tempo todo se defendendo, né, das acusações que outras igrejas, congregações fazem a eles. Mas acaba que a gente vê e que foge às vezes muito do controle, né, um culto, né? E isso não é de hoje, é desde a época de Paulo, né? Tanto que
o texto que é extraído aqui, 1 Coríntios, a igreja de Coríntios, eles extrapolavam um pouco, né, a ordem. Mas Deus tem sustentado a igreja até aqui, né? Aquele texto que diz que as portas dos infernos não prevalecerão contra a igreja do Senhor, ela é verdade, né? Porque se fosse depender de nós homens, né, falhos, esse movimento à igreja, né, ao corpo, já teria sido desfeito há muito tempo, se fosse depender só de ação de homem. Mas é muito bom saber que tem algo maior acima, né, na igreja, que é o Espírito de Deus que está nos consolando, nos orientando nesses dias também tão difíceis. Verdade prática vai falar: a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar e não aonde adorar, né? Que nós falamos aí sobre o coração de Cristo. Ele queria que se adorasse em espírito e verdade, né? Tanto em Jerusalém, na Judéia, até os confins da terra. Esse era o pensamento de Deus, não só naquele pedacinho ali, né? Israel. Leitura bíblica em classe. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Isso aqui está em 1 Coríntios 14, 26 ao 32. Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a glória, para a edificação. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por dois, ou quando muito três, e por sua vez e haja intérpretes. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cala-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Aqui tem um culto ali em Coríntios que Paulo observava que devia ser muito tumultuado, né, irmão? Até porque aquela época de Paulo ali, o primeiro século ali, tinha muitos movimentos que você for olhar até a ceia, até na ceia do Senhor, ele pede para quem tem fome come em casa, né? Porque parece que faziam banquetes ali no templo, eles faziam banquetes e já saía do propósito de uma ceia, né? De uma celebração, já fugia do propósito que era lembrar da morte, lembrar do sacrifício, lembrar do grande feito que o Senhor fez na cruz, e reuniam-se ali para comer, e quem tinha mais comida, quem tinha mais posse, se alimentava melhor, e quem não tinha, se alimentava da pior forma ali, e parece que não era muito vantajoso. Então Paulo, quando entra ali, naquela reunião, naquela ceia, ele fala: quem tem fome come em casa. Aqui o propósito é de cear, tanto que a gente hoje a ceia um pedacinho de pão, né, e um cálice pequeno, porque fugiu o propósito. Mesmo assim, a coisa aqui é o culto, né? Um culto que era... Até hoje eu pego o ônibus, eu passo aqui por dentro da Trindade, Mutono, Mutuapira, tem umas igrejas que você passa, tá as pessoas só gritando e, como fala, rodopiando, né? Então as pessoas do ônibus, alguns se espantam. Aí eu falei assim: eu já vivi muito nisso, né? Que o culto tomava forma de danças, é um excesso de alegria, né? Que seja, né, alegria, né, irmão? Mas parece que vem muito da soberba do ser humano, né? Quando ele ganha um dom, exibicionismo. A gente tem que ver que, ó, o 32 fala: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Aqui não fala do Espírito Santo que está no profeta, fala do Espírito do profeta, né? Cada um tem um modo, tem um jeito, né? Tem um temperamento. Então esse Espírito do profeta aqui fala dele mesmo, do ser dele, né? Ele, com seu temperamento, com suas temperanças, você tem que se sujeitar. Quando você estiver usado por Deus ali,
Não fugir do propósito, que é um culto que você está, né? Tem outras pessoas ali, você não está sozinho, né? Por isso que muitas pessoas se reúnem em montes, se reúnem em lugares, em praias, em lugares assim, que aí assim, essa pessoa está extrapolando de poder, de alegria, ela tem que fazer isso sozinha ali, né? Porque num culto, né? Não pode fugir do propósito, que é um culto. Aqui a introdução vai falar: o Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de culto. Mas temos pelo menos uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicações sobre como devemos organizar o culto. A igreja de Corinto, descrita no capítulo 14 e 1 de Coríntios, com base nesse exemplo, vamos estudar como deve ser o culto e os elementos para que ele seja aceitável a Deus. Esse modelo culto aqui, esse modelo culto, ele se dá muito, sabe, na igreja, aquela igreja que usa véu, a igreja cristã, né? Ele segue muito a risco esse modelo de culto, né? Tanto que você não prepara uma pregação, é escolhido ali na hora. Tudo é tipo lançado sorte, fala-se língua o tempo todo. Eles dão muito super valor à profecia no culto, né? E esse não é o modelo que as igrejas em geral seguem, né? Não foi um modelo, foi um culto ali que Paulo estava, que aconteceu que o primeiro amor sempre é assim, né, irmão? Eu sei que quando as pessoas eram revestidas de poder nos cultos, nas consagrações, no início era muito visível, as pessoas elas não tinham controle sobre aquele dom. Mas com o passar do tempo a pessoa vai, aqui enquanto eu tô falando o capítulo 32 do texto em classe, que os espíritos dos profetas estejam sujeitos a eles, né? O tópico 1 vai falar aqui, o culto pentecostal, liberdade e reverência. Eu acho que esse texto aqui, ele vai falar sobre o cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem de destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo na igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus da sua própria tradição. Isso se refere à forma de adoração ao longo dos séculos. Eu já vi vários cultos africanos, né? Quando vinham os missionários da igreja que eu congreguei, e ele, por mais que aqui a gente se gabe por ser pentecostal, de ter um culto avivado, não se compara com o povo lá da África, né? Eles dançam, eles pulam de alegria, fazem roda, não tem banco, né? Geralmente quase não tem banco na igreja dessa, né? É feito em ar livre e enche muito também de gente, né? Então é uma tradição diferente. Outras tradições as pessoas ficam sentadas no chão. Outras tradições só lê a Bíblia sem parar, um vai passando para o outro. E outras tradições vivem mais se orando, meditando. E cada um, irmão, cada país tem uma tradição, assim vamos dizer. E aqui no Brasil a gente tem toda uma mistura de culto, como louvor, né? Acho que aqui vai falar mais na frente, louvor, um período de louvor, testemunhos, né? Dar uma palavra e a pregação. Essa aqui é a mais autêntica em todas as igrejas, pentecostal e igrejas tradicionais também é assim. Tem o período do louvor, da música, né? Quando eu era pequeno era muito a harpa, cristão cantava, 3 hinos da harpa. Hoje em dia canta louvores congregacionais, né? Nas igrejas como a nossa, que é a Batista Chamar. E o período da pregação, né? O tópico 2 aqui desse 1 vai falar aqui, ó, o culto. O termo culto é sinônimo de adoração. O nosso enfoque é no sentido de adoração. Essa palavra é uma tradução do grego latreia, serviço, adoração, do verbo latreuo, servir, prestar culto e adorar. Em Mateus 4,10 fala sobre isso. A Septuaginta emprega latreia para traduzir o hebraico avodar, serviço e culto. Então a gente sabe que ali é um serviço, é um culto, né? É uma coisa que a gente está fazendo porque
nós vivemos nesse mundo, nós somos suscetíveis, né, a repetir o que a gente está ouvindo, né? Eu faço serviço nas casas das pessoas às vezes. Aqui a gente não tem costume de ficar vendo assim, durante a tarde toda, durante o decorrer do dia, aqueles programas de Cidade Alerta, né? Que tem a criminalização do pobre ali, né? Parece que os únicos que roubam, os únicos que matam, os únicos que faz as coisas erradas são a parte do povo mais pobre, né? Então, eles entram nas casas, arrombam, pegam as pessoas, separam ali na força, né? Então, eu fico olhando, eu estava numa casa o dia deles trabalhando e a Cidade Alerta estava ligado a tarde toda, um atrás do outro, um programa atrás do outro. Quando é a venda de colchão, né? Vende colchão o dia todo, os comerciais e muito caso de família, né? Muito caso de separação ali, de briga, né? De acidentes em casa, né? Então, eu falei com a senhora, minha senhora, é bom a senhora ver uma coisa ou outra, um jornal ou outro, que esse aí o tempo todo ela estava nervosa, não é à toa, a pessoa era nervosa, não é à toa, né, irmão? Então ela vai absorvendo aquilo o dia todo, né? Aí quando chega num culto, a pessoa é uma aposentada, né, tá vendo aquilo ali, a pessoa chega ali carregada, né? Chega ali com a mente perturbada mesmo, ficar vendo esses programas de policial o dia todo. Então, o culto é uma coisa que eu aprendi que você tem que, não só, quando você chega no culto, aí quem inicia o culto fala assim, eu senti que Deus está hoje aqui, irmão, estou sentindo a presença de Deus hoje aqui. Eu fico só pensando, né? Eu já também pensei assim, mas hoje em dia, como eu tenho lá, tenho minha casa, tenho minha família, eu acredito que Deus está aqui na minha casa agora, todo momento, com minha família. A gente sente, eu sou daqueles que eu não acho assim, você veio aqui hoje na igreja para receber o seu milagre. Eu vou para prestar um culto, irmão. O milagre eu posso receber, eu já recebi milagre na rua, dentro do ônibus, já recebi na rua, vários aqui em casa, na minha casa. Então, não é especificamente você vai lá para receber o milagre, né? É o que as igrejas televisivas, né? Fala que você tem que ir lá para receber. Não, você pode receber. O verdadeiro adorador adora em espírito e verdade e recebe de Deus aonde você estiver. Eu tenho prova disso. A maioria dos milagres que eu recebo fora de casa, da igreja ali, no culto, né? Porque o culto eu vou ali para agradecer a Deus, né? Vou ali para santificar e ter a comunhão com meus irmãos ali, com o mesmo Deus que a gente serve. Mas não especificamente que a igreja ali, o culto que você vai, é para receber a bênção ali, não. Isso aí eu não vejo dessa forma. Deus ele pode te dar uma bênção em qualquer lugar que você estiver. E aqui fala que o termo culto é de cultuar, é de adorar, né? Quando a gente ali adora com o mesmo propósito, meus irmãos, a mesma fé, um só Deus, um só batismo, um só povo. A gente está ali, a gente tem comunhão, e a comunhão é uma coisa muito importante, né? Para que nós, com nossos diferenciais, né? Nós somos diferentes uns dos outros, né? Mas conseguimos adorar e santificar o mesmo Deus. Essa palavra aparece com esse sentido 3 vezes no Novo Testamento. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal? É a nossa liturgia, isto é, a forma como adoramos a Deus. Geralmente o pentecostal ele tem uma forma mais enfática, né, nos dons, e eu falo sempre, eu falo quando eu estou na escola dominical na igreja, a gente tem que ter muito dom de discernimento, né, irmão? Porque até na lição passada eu falei que uma senhora, que ela frequentava o centro espírita, por ela ter os jargões, ela falava que todas aquelas frases que o pentecostal gosta, né, falava em língua que hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado também com o excesso. Você vê o excesso, é uma coisa que você tem que desconfiar. Elas frequentavam o centro espírita e ia lá dirigir até a consagração na igreja, porque falavam em mistério, mas descobriram, futuramente, desmascarando, viram ela de uma roupa de santo lá, de mãe de santo lá no centro espírita. E como é que pode? Ela chegou, enganou todo mundo tanto tempo, né, irmão? Tem que ter muito cuidado. As ações da pessoa. Fala-se muito em línguas e dom de Espírito Santo.
E eu via muitas pessoas que eram muito caloteiras lá onde eu morava, que não pagava ninguém que comprava, e chegava lá, era o aço da noite, é o aço da manhã na igreja, né? Então, a gente tem que ter um discernimento. Falta muito hoje na igreja o dom de discernir o espírito, o dom de discernimento, né? O dom de interpretação de língua. Então, para que a gente venha tomar cuidado e não focar em homens, né? Se você vê uma pessoa arrotando poder, você tem que ficar atento, porque nós vivemos em dias que as pessoas não estão tendo zelo pela obra, né? Uma parte que eu acho legal, bom que Jesus fala na palavra, assim, o zelo da tua casa nos consome, né? O zelo da tua casa consome. Então, se você começa a se incomodar com a coisa e orar e pedir a Deus para Deus pôr no eixo, né? Como Jesus mesmo foi um que derrubou as cadeiras ali do templo, que estavam sendo mercadores do templo, né? Então, a gente tem que ter um zelo pelas coisas de Deus, pela decência, pela reverência no culto, né? A reverência no culto, a adoração a Deus é um momento mais sublime na vida humana. Significa, essencialmente, o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Por isso, deve ser oferecida com reverência. Faça-se tudo decentemente e com ordem. O apóstolo está se referindo ao culto de adoração. O culto é o diálogo com Deus, com o seu povo. É um momento de reverência. Está em 1 Coríntios 14, 4. Havia, acima do púlpito do templo da Assembleia de Deus em Jundiaí, o versículo que fala assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Eclesiastes 5:1. Alguém duvidaria que, se o rei Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria: desliga o seu celular quando entrares na casa de Deus? A adoração é um momento de conexão com o céu e não com a internet. Eu achei isso aqui interessante, né? Que eu tenho esse cuidado, aqui em casa a gente tem esse cuidado de não dar muita atenção ao celular na igreja, né? No culto, porque é uma coisa que eu cheguei a congregar na igreja, que começou a aderir àquele movimento que tinha os encontros com Deus, aqueles encontros com Deus, e lá, para ter aqueles encontros com Deus, eles desligavam o celular durante 3 dias, se desligava de tudo, e eles voltavam se gabando, né? Se gabando que para encontrar com Deus realmente você tinha que fazer esse encontro de 3 dias num sítio, né? Num lugar distante. E eu ficava pensando, essas mesmas pessoas, esses líderes que davam essa doutrina do encontro com Deus, do desligamento total das coisas do mundo, né? Essas mesmas pessoas vinham para a igreja e não aguentavam ficar 1 hora, meia hora, 20 minutos sem estar no celular. Tanto que eu quando era obreiro nessa congregação, eu fui reclamar na reunião de a pessoa estar usando o celular ali, na hora ali, e rede social. Aí, não, foi me desmentir que não estava usando. Eu falei: você quer que eu filme você mexendo no Facebook na hora do culto? Porque a pessoa ficava 3 dias sem mexer no celular para encontrar com Deus. Mas todos os cultos a pessoa estava ali mexendo nas redes sociais todas, respondendo na hora do culto. Então, é uma coisa que deve estar atrapalhando muito, né? Isso eu não faço, eu não tenho esse costume, mas que deve estar atrapalhando muito a igreja em geral, por toda o Brasil aí, toda a terra, né? É essa parte da tecnologia mesmo, né? Tecnologia, e as pessoas, elas vão se deixando levar, elas não têm assim hábito de reverência, né? Reverência, você tem que já sair de casa com ela, né? Você ter uma vida de reverência é você estar ligado o tempo todo, né? Tópico 2 vai falar aqui o centro do culto pentecostal. Aqui, irmão, eu acho assim, como a gente não tem uma revista própria da nossa igreja, aqui vai falar muito sobre a Assembleia de Deus, né? Eu já congreguei em Assembleia de Deus. Hoje em dia nós somos da Batista Chamar, né? A igreja também é pentecostal, mas
não é totalmente a Assembleia de Deus. Aqui vai falar, eles se defendem, né? Que as pessoas acusam deles de ser muito espirituais, né? Mas as coisas não são tão bem assim, né? Tem os prós e os contras, né? Eu vou pular aqui para o tópico 2, que aqui é muito fala sobre a, a particularidade da Igreja Assembleia de Deus. O tópico 2 fala assim: um culto vibrante no poder do Espírito. O assunto de 1 Coríntios 14 é a adoração. A expressão paulina, quanto vos ajuntais, se refere aos cultos. A exortação paulina à comunidade cristãs de Coríntios, que nos ensina muita coisa sobre o culto. Entre eles, o culto não era entediante e nem consistia num pregador falando para o rebanho atento e silencioso, pois havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber. Aqui como é da Assembleia, estão atacando as igrejas tradicionais, que é como prática das igrejas, né? Eu participei da Igreja Assembleia. É uma briga, né? É um contraste, né? Com igrejas tradicionais. Eu, particularmente, hoje em dia, eu sou muito mais adepto a um culto, a liturgia tradicional. Eu gosto muito. Gosto muito porque a gente aprende muito, a gente presta muita atenção. Não tem aquele negócio de muito passear pela igreja mesmo, cantinas, assim, aquela coisa excessiva, cheiro de pastel na hora do culto, aquela coisa que junta a pessoa. Então eu acho que isso aí tinha que ser muito pensado, né, após a pandemia, e muita coisa a igreja não precisa, né? A igreja, uma cantina hoje, você vê uma cantina na igreja, eu acho que atrapalha muito, né? O próprio pastor, quando estão pegando, lá de cima ele vê aquela coisa de andar aí fazendo, fritando, coisa, porque uma cantina boa é aquela que a pessoa levava um bolinho pronto de casa, né? Levava uma coisa pronta, e chegava ali só dispensava a pessoa, que às vezes estava aí para longe, né? Mas hoje em dia o que tem acontecido é muita falta de reverência a essas coisas no culto, né? E após pandemia vamos ver como é que vai ficar em geral as coisas nas igrejas, para a gente ser mais grato a Deus e estar naquele momento ali como um culto, como reverência, que acho que é a melhor coisa que tem, é você prestar um culto racional a Deus. Os crentes não eram espectadores, né? Estão falando aqui do culto, e nada há na instrução paulina que identifique se essa manifestação dos dons restrita à liderança. O contexto sugere a participação dos crentes em geral. Isso aí a gente concorda que qualquer um pode ter acesso, né? Temos um livre acesso ao Pai, né? Nós temos acesso a Deus, às coisas santas que Deus reservou para o seu povo. O número 3, a característica pentecostal. Os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões das sinagogas. Embora muitas características viessem delas, a liturgia dos cultos costumava de oração e cântico. O louvor da parte da adoração a Deus desde os tempos antes dos séculos até a consumação dos séculos. A leitura e a exposição das escrituras sagradas aparecem como elementos do culto cristão em outra fonte paulina. Persiste em ler, exortar e ensinar. Essa instrução é uma referência à leitura pública. As ofertas são parte da adoração bíblica, desde os tempos do Antigo Testamento. O objetivo delas é levar avante a obra de Deus enquanto a igreja estiver na terra. A gente lê no livro de Gênesis, vai falar que o primeiro homem a começar a invocar o nome do Senhor foi Enos, né? Começou a adorar e invocar a Deus, né? E a partir daí, irmão, a questão de culto, a gente via a parte que Jacó, onde ele ia, ele passava assim, ele levantava um altar, e ele dava o nome de Betel, né? Você vê que o culto a Deus, ele é uma coisa que ele nasceu no coração aí do homem, né? Por Deus, né? A Bíblia fala que a nossa vontade de adorar vem dele, né? Porque por nós, irmão, a gente é muito carnal, a gente vive desse mundo, faz coisas desse mundo, e se Deus ele não despertar em nós essa vontade de adorar, se o Espírito Santo não despertar, a gente vive para esse mundo aí, faz coisas do mundo, né?
maior parte da nossa vida. Então, irmão, que Deus possa despertar em nós essa vontade de adorar, de exaltar, de aprender dele, né? Porque num culto, quando você está adorando, a música ela fala muito, né? Até você prestar atenção, muitas vezes Deus falou comigo, me deu o livramento ouvindo a música, uma música, um hino ali, a Deus. O tempo todo ele está falando, né? O tempo todo, até uma folha de uma árvore caindo, a pessoa pode. Elias mesmo, quando passou um vento forte, não era ali que Deus estava, né? Aquela passagem muito boa que eu não me lembro de cabeça aqui, mas passou outra coisa, não era ali. Mas quando veio uma brisa suave, era Deus passando. Então, irmão, às vezes em pequenas coisas Deus está ali falando conosco. A gente não precisa ver um terremoto, um trovão, o céu se abalar para Deus falar, não. Deus ele está numa brisa suave falando com a gente. Tópico 3. Como se expressa a liturgia de nossas igrejas? As reuniões de adoração em nossas igrejas são diversificadas. Temos cultos públicos, chamadas por muitos como culto da família, de oração, de ensino da doutrina, de escola bíblica, dominical, ciclo de oração e além de atividades com crianças e adolescentes. Nossas reuniões de adoração, a nossa liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. A nenhum deles é negado o púlpito. Todos têm a oportunidade de falar na igreja o que Jesus fez na sua vida, os testemunhos sobre a salvação, libertação e curas. A maioria baseia na fé em relatos bíblicos e são milagres registrados na Bíblia. Inspira e leva a bênção de Deus. Foi dessa maneira que crescemos, aí que está falando muito da Assembleia, que tornou a maior dominação, mas é assim, em parte, né, vamos falar, assim que o povo de Deus cresceu e se tornou um povo forte, né, irresistível, inabalável, né, a Igreja do Senhor, através dos séculos, né, até tem em países que são negados o Evangelho, que são fechadas as portas para o Evangelho, você vê que reúne-se em caverna, reúne-se em escondidos, né? Tinha alguns filmes que eu via que contrabandeavam Bíblia, né? Que não podia, assim, ser visivelmente uma Bíblia, elas são rasgadas e queimadas. Mas você vê, irmão, a gente, né? Em lugares restritos, assim, a palavra não acaba, a Igreja de Deus não acaba, nada pode abalar a Igreja de Deus. Vai falar que o culto pentecostal fala que reuniões são coletivas, de adoração, apresenta o pentecostal as mesmas características de Coríntios. As manifestações dos cultos que o apóstolo menciona, em Coríntios 14, são reais entre nós. Quando ajuntais, cada um vós tem um salmo, tem doutrina, tem revelação e tem língua e interpretação. Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, pois vivemos na mesma experiência. São expressões espontâneas do Espírito Santo. E é muito comum um visitante sentir a presença de Deus no nosso culto, né? Que seja assim, né, irmão? Que seja assim quando um visitante estiver na nossa igreja, eles sintam a presença de Deus, eles se alegrem em Deus, né? Nós temos um Deus que cuida de nós, apesar dessa pandemia estar assolando aí nosso Brasil, né? Estamos aí em primeiro lugar em contaminações, a gente que pensava assim, a gente tem esse jargão de que o Brasil vai ser o celeiro do mundo, né? Estamos até longe, muito longe disso, né? Estamos em celeiro em vergonha hoje em dia, a nação brasileira, né? Tudo desregulado, as pessoas em vez de adorar a Deus, estão adorando o homem, está confiando mais no homem do que de Deus. E a gente sabe que é uma doença que está aí política, né? Com politicagem, né? E está atrapalhando muito a visão do mundo para com Deus, da igreja, né? Porque os crentes, os cristãos, né? Principalmente essa, essa congregação aqui da Assembleia, né? Tem se metido muito, né? Eu estou estudando aqui sobre a origem da Assembleia no Brasil e ele sempre esteve muito ligado com política, né? É uma coisa assim que tem os partidos praticamente são assembleianos, né? Estão muito ligados a poder,
E Jesus, ele não se associa à política mundana, né, irmão? Ele nunca se associou, né? Quando foi chamado, uns queriam cadeira, uns queriam comandar, queriam se associar a Pilatos. E Jesus sempre teve a parte disso, porque isso atrapalha muito, né? Por mais que a gente queira gabar que nós somos melhores ali, que nós temos os dons, mas como é que as pessoas não têm o dom de discernimento para saber o que elas estão apoiando, o que elas estão fazendo, né? Essas coisas atrapalham muito. Deus, a glória de Deus não é dividida com ninguém, né? Deus é soberano. Então, irmãos, vamos cuidar nossa fé, nossa comunhão, nosso coração, a quem nós estamos entregando, a quem nós estamos cultuando, né? Porque às vezes as pessoas podem estar fazendo cultos. Eu vejo manifestações na rua aí que é verdadeiro culto, é aberração, né? E botam o nome da família, né? Família patriota do Brasil, em manifestações aí com o nome de esse doutor Jairinho aí que foi preso, né? Vamos falando da atualidade, né? Só falar família, Deus no coração, e a pessoa é levantada ali por igrejas, né? Como os políticos abençoados de Deus, e fez a atrocidade que fez, né? Matou uma criança de 4 anos e tinha prática de tortura com crianças, né? Não é todo mundo que fala o nome de Deus, não é todo mundo que levanta essa bandeira de cristão, de patriota, de família, a gente tem que ficar, a gente tem que ser igual os bereanos, não só na palavra, mas no comportamento das pessoas, né? Porque a igreja, a glória de Deus não se divide, que a gente aprenda mais cada dia a cultuar o nome de Deus, de ter reverência a Deus, né? Não um temor de medo, né? Mas reverência é como um Deus que é santo, que é poderoso, que é onisciente, que é onipresente, é aquele Deus que é amor, né? Que é a marca de Cristo, a marca do nosso Deus, a marca do Espírito Santo, que é o Consolador, é aquele que chora, que geme, né? Aquele que sente a dor, né? O Coríntios mesmo fala que o amor é sofredor. Se a gente não tiver amor, a gente não vai sofrer, a gente não vai ver tanta injustiça no mundo, tantas pessoas precisando de Deus e até de comida, né? Passando fome. Esse mundo aí, o mundo vai de mal a pior, a desigualdade está aumentando, e que essas coisas possam corresponder. O pentecostal ele tem que sentir a dor do próximo, né? O que é ser pentecostal? É ter um título, é falar em língua. É isso que a gente pode querer se gabar de ser, né? É sair atropelando as coisas, apoiando formas erradas, né? Sem discernimento nenhum. Cadê o Espírito de Deus que não, que não aprova essas coisas, que está nas pessoas, e as pessoas estão fazendo da igreja uma verdadeira bagunça, né? Que a gente possa ser pentecostal na maneira de ser, não só de falar em língua, mas de sentir o calor do Espírito Santo, de sentir o amor, os frutos do Espírito Santo em nós, para que a igreja cultue a Deus aonde estiver, né? E quando nós reunimos ali, a gente possa testificar esse mesmo amor, essa mesma paz, a mesma graça que a gente tem em Deus. Então, irmãos, vamos louvar a Deus. Eu vejo muita gente, eu acho muito legal quando pessoas que estão cantando na rua, olhando para cima, estão andando ali distraída, você sente que Deus está ali testificando com a pessoa, né? A pessoa está lavando uma roupa, está fazendo um trabalho, está assoviando, tá cantando, e Deus está ali testificando sim, irmão, né? Não é aquela coisa que assim que eu casei aqui, a minha esposa, a gente gostava de botar louvores altos, né? Que a gente achava que estava evangelizando assim, né? Quem disse que o meu vizinho está querendo ouvir aquela música que eu estava ouvindo naquele momento, né? E hoje em dia a gente tem visto aqui novos vizinhos assim, né? Bota aquela música alta da Fernanda Brum, né? Bota aí Eliane de Jesus, e fica assim o louvor que dá para ouvir do outro quarteirão, né? A gente gosta, a gente é cristão, mas quem diz que a pessoa, o vizinho estão querendo ouvir aquela música naquela hora, né? Mas você vê que você às vezes sente quando a pessoa está cantando, está assoviando a música, aí você começa a se envolver ali junto, né? E, e naquele coisa serena, né? Você vai testificando de Deus. Então, irmão, vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus por estar vivo nesse
período tão difícil que está morrendo mais de 3.000 pessoas por dia aqui no nosso país, em outras nações está assim também, né? Mas aqui, nosso país, ele está muito descontrolado, né? Que um dia possa ser um celeiro de bênção, né? Não um celeiro de maldição para o mundo, né? O Brasil, ele possa ser liberto das garras de Satanás. Que Deus possa nos abençoar e que os irmãos tenham uma semana abençoada, um resto de semana abençoado. E vamos orar um pelos outros, vamos suportar uns aos outros, né? Quando as cartas de Paulo falam muito sobre exortar e suportar uns aos outros no amor de Cristo. Bem, irmãos, ficam na paz. Vamos escutar a Deus aonde nós estivermos, a cada momento, a nossa família, a sós com Deus, no nossa igreja. Em cada momento, possa ser momento de culto a Deus na nossa vida. Fica na paz e na graça. Amém.